Amém. Jesus é o nosso Senhor. Leitura do alimento diário. Promessas de Deus, semana 1, terça-feira. Amém? Os irmãos que não têm, já disse, pode solicitar aqui no link aqui abaixo ou procurar o irmão responsável pela literatura da sua localidade. Jesus é o Senhor. Vamos orar e ler o versículo de 2 Coríntios 11, 2 e 3. Amém? Senhor Jesus, zelo por vós com zelo de Deus, ou seja, cuido de vós com o cuidado de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Irmãos, ler e orar, ou ler com oração, é uma prática de você tornar o versículo, a palavra, na sua oração. Amém? Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado pelos irmãos que têm cuidado de nós. Senhor, obrigado por esse zelo, Senhor Jesus, por todo esse cuidado. Ó Senhor Jesus, Senhor, o Senhor tem nos preparado, Senhor Jesus, para nos apresentar como virgens puras a um só esposo, que é Cristo. Ó Senhor Jesus, Senhor, não deixe que a serpente nos engane com a sua astúcia, assim como ela também enganou Eva. Senhor, não deixe que a nossa mente seja corrompida. Senhor, antes faça-nos ser simples. Senhor, leva-nos a ter uma pureza, Senhor, ser puros de coração e ser simples com o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Mas o título desta semana é As Promessas de Deus tem nele o sim e o amém. E o título de hoje, terça-feira, diz: a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Veremos algumas características dos ministros da nova aliança. A primeira lição que precisamos aprender é que a nossa suficiência vem de Deus e não de nós mesmos, de nossa capacidade e inteligência ou habilidade de fazer alguma coisa. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Está em 2 Coríntios 3, versículo 5. Continuando lendo. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou o Espírito da vida. Para ilustrar, leiamos: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. 2 Coríntios 1, versículo 8. O Senhor muitas vezes coloca-nos em situações como essa, de não ter para onde fugir, não ter saída, a ponto de desesperarmos até da própria vida, para que possamos depender totalmente dele. Mas nós precisamos aprender a depender totalmente do Senhor. Mas não vamos ficar esperando a gente ficar desesperado na própria vida para nos humilharmos perante a poderosa mão de Deus. Mas o versículo seguinte está escrito: contudo, já em nós tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Mas nós precisamos aprender a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, está difícil a sua vida? Está complicado? Não se preocupe, nós servimos o Deus do impossível, nós servimos o Deus do milagre. Se você está numa posição em que você precisa de um milagre, então somente creia e o Senhor o fará. Amém? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, vamos confiar no Deus que ressuscita os mortos. Esse é o viver de um ministro da nova aliança. Não use sua capacidade para levar a cabo o plano de Deus, pois dele vem a nossa suficiência e nossa força. Porque a nossa glória, irmão, é esta:
e o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de coração, mais precisamente diante de Deus, não com sabedoria humana, mas com a graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco com essa simplicidade. 2 Coríntios 1:12. A palavra santidade aqui, em alguns manuscritos, ela significa simplicidade. Para ficar mais claro, veremos o que aconteceu com Adão e Eva no jardim do Éden, quando perderam a simplicidade. Ao criar Adão e Eva, Deus colocou no jardim do Éden e lhes disse que poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois se dela comesse, morreria. Gênesis 2, 16 e 17. Porém, a serpente, mais sagaz de todos os animais, veio conversar com Eva, mostrando que não era bem assim, e dessa forma colocou dúvida quanto à palavra do Senhor no coração de Eva. Então a mulher, tocada na sua emoção, viu que a árvore era boa e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. E assim, nesse momento, tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. A partir desse momento, eles perderam a simplicidade. De repente, viram-se nus e esconderam. Deus encontrava com o homem todos os dias, pois era o homem o seu prazer. Mas um dia, Deus não o encontrou e perguntou: onde estás? Podemos aplicar isso afirmando que o Senhor sempre nos procura e nos pergunta: Johnny, onde está? Irmão, amado ouvinte, onde você está? Agora que já somos salvos, podemos acrescentar uma pergunta a mais ao nos chamar para sermos ministros da nova aliança. Quando o Senhor nos habilitou e nos fez ministros da nova aliança, Ele pergunta: posso contar com você? Será que Deus pode contar comigo? Irmãos, eu não sou autossuficiente. Eu dependo do Senhor até para que o Senhor possa contar comigo. Continuando, Adão apareceu e, desculpando-se, colocou a culpa na mulher, que por sua vez colocou a culpa na serpente. Assim também ocorre conosco, jogando-nos a culpa um no outro. Ninguém assume nada. Nosso homem natural é assim, não assume a culpa. Adão e Eva estavam nus e apareceram com um avental de folha de figueira para cobrir a sua nudez. Deus poderia ter pensado: que coisa estranha, agora vocês se vergonham? Antes vocês nunca tiveram vergonha de estar nu? Agora você tem vergonha? Agora você sente que está nu? O que aconteceu aqui? O conhecimento do bem e do mal entrou no homem e este perdeu a simplicidade. Essa é uma grande lição para nós. Devemos ir sempre diante do Senhor, totalmente despido de nossas justificativas e desculpas. Não adianta fazer avental de folha de figueira. Deus nos vê como realmente somos. Devemos orar: Senhor, eu não tenho nada para esconder do Senhor. Tal qual estou, venho a Ti. Não quero me esquivar. Eis-me aqui, ó Senhor. Senhor, prepara para mim uma veste que eu necessito. Essa veste é Cristo. Ele que nos cobre. Vemos, está em Gênesis 3:21. Vemos que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, Paulo temia que a mente dos coríntios, Senhor Jesus, fosse corrompida. O problema está em nossa mente. Devemos achegar-nos ao Senhor com simplicidade, dizendo-lhe que nada temos a esconder e que nada sabemos fazer. Sem Ele, nada podemos fazer.
dependendo 100% do Senhor. Esta é a lição que devemos aprender como ministros da nova aliança. Sem Deus, somos incapazes de fazer alguma coisa. Ainda que tenhamos muita habilidade e capacidade para desenvolver tarefa, isso de nada serve, meus amados irmãos. Vemos que sem Deus, que é o amor, nenhuma obra tem valor. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. 1 Coríntios 13, 3. Até mesmo na edificação, o princípio da dependência de Deus se aplica. O ministro da nova aliança deve edificar a igreja com o Deus triuno, ou seja, a edificação da igreja é com o próprio Deus. Isto é, deve edificar com ouro, que representa a natureza do Pai, com prata, que representa a natureza de Filho, e com pedras preciosas, que representa o Espírito Santo. E não com madeira, feno e palha, que representa mente, vontade e emoção. Pois o próprio fogo revelará a obra de cada um. Isso está em Coríntios 3, do 12 ao 13. Então, amados irmãos, para edificar a igreja de Deus, nós precisamos de Deus. Irmãos, não tem como fazer a vontade de Deus sem Deus, ainda que a conhecemos, ainda que sabemos que qual seja. Irmãos, nós precisamos de Deus para fazer a vontade de Deus. E Deus precisa de nós para cumprir o teu plano. Então nós precisamos tão somente entender, com essa experiência de desesperarmos da própria vida, é que nós precisamos depender 100% de Deus em tudo que nós fizemos, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso viver cristão, com os nossos filhos, no nosso viver empresarial. Nossa suficiência vem de Deus. Pergunta para você responder aí nos comentários ou responder no grupo da igreja. Como o ministro da nova aliança pode desempenhar adequadamente o seu ministério? Jesus é o nosso Senhor.